Olá, pessoal! Eu trago agora uma grande oportunidade para técnicos em eletrotécnica e engenheiros eletricistas. É o concurso da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, uma grande empresa de 70 anos, fundada em 1952, e ela é responsável pelas ações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. São mais de 5.000 quilômetros de linhas de transmissão. Também ela faz parte em 60 hidrelétricas, 7 eólicas e um empreendimento solar. E também responsável pela distribuição de energia elétrica em 96% do estado de Minas Gerais. É uma grande empresa e a atividade fim é energia elétrica. Vamos agora conhecer o concurso público da CEMIG. São 240 vagas para muitos cargos e profissões distintas, mas eu quero focar aqui nas 22 vagas para engenheiro eletricista e 134 vagas para técnico em eletrotécnica. São muitas vagas, uma grande oportunidade. O salário do engenheiro eletricista, R$ 10.302, é o piso da categoria, e para técnico em eletrotécnica inicia com R$ 4.023 e um adicional de periculosidade por trabalhar em instalações e subestações é o adicional de 30% no salário. E a banca responsável pela produção das provas do concurso público será Fundep. Uma característica desse concurso é para cada profissão temos diversos cargos. Por exemplo, para técnico em eletrotécnica, temos essa lista de cargos, como também para engenheiro eletricista. Vamos então às provas. São 40 questões, no caso de técnico em eletrotécnica, e para engenheiro eletricista, 45 questões. São questões objetivas de múltipla escolha. Temos 10 questões de língua portuguesa, e se for para engenharia, a única diferença são 15 questões. Matemática e lógica, 10 questões. Informática básica, 5 questões. E conhecimentos específicos em eletrotécnica, 15 questões. Vale salientar que em conhecimento específico o peso é dobrado, ou seja, é como se houvesse 30 questões de conhecimentos específicos. E para ser aprovado na prova, você precisa acertar no mínimo 60% de toda a pontuação. E uma questão interessante que eu quero ressaltar é que em quase todos os cargos há necessidade de carteira de motorista CNH categoria B. Então, se você vai se preparar para esse concurso, se você analisa e diz, eu tenho grandes condições, estou me preparando, tira a tua carteira de motorista, não deixa para a última hora, até porque é um processo demorado. Já imaginou? Você passa no concurso público e não consegue ingressar porque faltou a CNH categoria B. Corre atrás disso. Chegamos então à cereja do bolo, que são as estatísticas das questões da prova. Eu fiz uma análise de 12 provas anteriores da CEMIG com a banca Fundep, analisei 180 questões, é uma análise estatística, vai nos dar uma tendência, uma orientação de estudos. Se são 15 questões específicas, teremos em média 5 questões para fazer cálculos, fazer as contas matemáticas e 10 questões teóricas. Então se liga que essa informação é muito importante. E com relação aos assuntos, o mais cobrado, circuitos elétricos, 21% das questões de todas aquelas que eu examinei versam sobre circuitos elétricos. E quais são os assuntos principais? Circuito de corrente alternada, RLC, ressonância, cai bastante, sistema trifásico, Thevenin, cálculo de resistência equivalente, leis, saiba todas as leis, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, lei de Lenz, lei de Faraday, cobram bastante, e também as respostas de capacitor e indutor em circuitos de corrente alternada e também corrente contínua. Vamos em frente. Em segundo lugar, medalha de prata, questões sobre máquinas elétricas, 15%. E aí observei esses assuntos.
transformadores, ensaios de transformadores, ensaio de curto-circuito, ensaio a vazio, motores, tanto corrente alternada quanto corrente contínua, e o motor mais cobrado é o motor de indução. Se você tiver que estudar um único motor, é o motor de indução. E também aqueles cálculos de corrente elétrica, velocidade síncrona, escorregamento, e tudo isso você encontra aqui no canal Elétrica Sem Limites. E em terceiro lugar, temos questões sobre normas, 9%. E a norma principal, a mais cobrada, é a NR10, que é a norma de segurança em trabalhos com eletricidade. Se você puder escolher uma única norma, será a NR10. Vamos em frente. Medidas elétricas, 8%. Nesse tópico, foca em transformadores de potencial, transformadores de corrente, que são os transformadores de instrumento, os principais tipos, a simbologia, características, restrições e também nos instrumentos de medição elétrica. Faz assim, pensa numa grandeza elétrica, qual o instrumento que realiza a medição e como ele é ligado. Por exemplo, corrente elétrica. Quem mede é o amperímetro, como ele é ligado em série no circuito. Faz isso para todo tipo de grandeza elétrica. Ora, instalações elétricas é um tema importante, 7% das questões. Nesse caso, foca no dimensionamento de condutores, por exemplo, nos critérios de capacidade de condução de corrente, de queda de tensão, na correção de fator de potência, é o item mais cobrado em instalações elétricas. Lembra? Triângulo das potências. Isso aí tem que estar no sangue do eletrotécnico. Qualidade de energia e planta elétrica. Comandos elétricos, 6%. E aí você estuda diagramas de força, diagramas de comando, os principais componentes de comandos elétricos, os contactores, as botoeiras, temporizadores. Nas chaves de partida, estrela triângulo, compensadora, chave de partida direta e também simbologia. Proteção de sistemas, 5,5%, foca nos requisitos de um sistema de proteção, velocidade, confiabilidade, coordenação, seletividade, os tipos e equipamentos de proteção e as suas funcionalidades, como disjuntores, fusíveis, dispositivos DR, DPS. Manutenção, 5,5%, foca nos tipos de manutenção corretiva, preventiva, preditiva, nos indicadores. CEP, sistemas elétricos de potência. Nesse caso, é um tema diferenciado e aí você tem que se voltar para os principais componentes desse sistema na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, os equipamentos de regulação de tensão, capacitores, reatores, compensadores síncronos e estáticos, regulação de frequência, como é que faz o balanço carga-frequência, também no paralelismo de geradores e transformadores. Tudo isso você encontra aqui no canal Elétrica Sem Limites. Segurança, 4,5%. Você tem que entender equipamentos de proteção individual e coletiva e focar principalmente em choque elétrico. Como se proteger do choque elétrico, quais são os equipamentos utilizados, quais são as normas, o que fazer em caso de choque elétrico, os primeiros socorros, isso sempre é cobrado. CAD, ferramenta de desenho. Isso é algo que não é comum nas provas de eletrotécnica, mas eu percebi que na Fundep se cobra isso. Observe então a incidência de 4% das questões e aí você tem que focar nas vistas e projeções. É a geometria descritiva. Alguém vai colocar uma peça em 3 dimensões e solicitar qual é a vista superior, qual é a vista lateral. Isso é bastante interessante, mas não é comum, mas é simples. Se liga nisso. Vamos lá. Aterramento, 3,5%. Nesse caso, você tem que focar no que é o aterramento, os princípios básicos, para que serve o aterramento e os principais tipos. Eletrônica digital, 3,5%. Eu sei que a eletrônica é sempre um calo do técnico em eletrotécnica. É um calo para mim também, mas a gente tem que dominar algumas coisas. Por exemplo, portas lógicas, álgebra booleana. As questões mais típicas são aquelas: dado o circuito digital, verifique o sinal de saída,
a expressão booleana de saída. E, por fim, a eletrônica analógica tem um baixo percentual de incidência, 2%, mas se eu fosse escolher um assunto, seria amplificadores operacionais, inversor, não inversor, somador, integrador e também circuitos retificadores e o estudo dos semicondutores, diodos, tiristores, diac, triac. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui o raio-x das questões da prova, mas o vídeo não terminou. Vamos em frente. Para esse concurso da CEMIG, as inscrições vão acontecer de 18 de setembro a 18 de outubro deste ano e a prova ocorrerá em 19 de novembro. Então temos aí alguns meses para nos prepararmos, para resolvermos questões. Colocarei no canal diversas questões resolvidas, também alguns assuntos teóricos específicos. E o objetivo do canal Elétrica Sem Limites é colaborar com você. Um dia eu saí recém-formado do curso técnico em eletrotécnica, fiz o concurso público numa grande empresa tal qual a CEMIG, a Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e fiz carreira e hoje estou no ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, essa é a ideia, colaborar com você. Vamos agora, como degustação, resolver duas questões da Fundep para a CEMIG, uma questão técnica de cálculo e outra teórica. Vamos ao enunciado. Seja um motor trifásico de 20 CV e 220 volts, de 6 polos, com velocidade nominal do rotor 2.360 RPM e frequência 120 Hz, a velocidade síncrona em RPM e o escorregamento em percentual valem, respectivamente. Temos aqui uma questão típica de máquinas elétricas. Já resolvi diversas dessas questões no canal, inclusive tem vídeos em shorts. E o que é que pede a questão? O cálculo da velocidade síncrona e do escorregamento. Mas o que é a velocidade síncrona? É a velocidade do campo girante. Depende apenas da frequência e do número de polos do motor. E essa é a expressão matemática. 120 vezes a frequência dividida pelo número de polos. Substituindo os valores, frequência 120 Hz, 6 polos, resultado, uma velocidade síncrona de 2.400 RPM. Falta o quê? O escorregamento. O que é escorregamento? É a diferença percentual entre a velocidade síncrona e a velocidade do eixo do rotor. Então, está aí a expressão, é a diferença velocidade síncrona menos velocidade do rotor, dividido pela velocidade síncrona. Substituindo os valores, o resultado é um escorregamento de 1,67%. E a resposta da questão é a letra D de dado. Veja que é uma questão bastante simples e uma questão das que mais caem em concurso público. E agora, uma questão teórica de circuitos elétricos. Analise as seguintes afirmativas referentes ao comportamento de um circuito RLC série, operando na frequência de ressonância. Uma questão muito interessante, um tema bastante cobrado, ressonância de circuitos elétricos. Observe, a questão quer saber o comportamento de um circuito RLC série, resistor, indutor e capacitor série, quando ele opera na frequência de ressonância. E aqui eu vou abrir um parênteses. O que é a ressonância? É uma condição, é uma frequência no circuito de corrente alternada, onde a reatância capacitiva se torna igual à reatância indutiva. Nesse caso, num circuito RLC que estão em série, indutor e capacitor vão se anular. Sobrará apenas a resistência elétrica. É como se não houvesse nem indutor, nem capacitor, ou seja, o circuito torna-se puramente resistivo. Pronto, já explanei a teoria básica, vamos então às alternativas. Primeira, o circuito apresenta-se como um circuito puramente resistivo. Foi isso que vimos, então a alternativa ela é correta. Segunda, o fator de potência torna-se menor que a unidade. Não é verdade.
Se o circuito é puramente resistivo, ele é igual à unidade, igual a 1. Então, alternativa falsa. Terceira, ocorre a máxima transferência de potência da fonte para a carga. Isso é verdade porque quando anulamos reatância capacitiva e reatância indutiva, o que é que acontece? Temos uma redução da impedância do circuito, maior corrente elétrica, maior transferência de potência. Alternativa correta. Quarta e última, o circuito comporta-se como um circuito puramente capacitivo. Faltou aí criatividade da banca, alternativa incorreta, porque o circuito é puramente resistivo. Então, as alternativas corretas são 1 e 3 e a resposta da questão é a letra C. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte no concurso. Estudem. Lembre da máxima: a oportunidade favorece a mente preparada. Então, preparem-se e vocês vão conseguir. E tem o canal Elétrica Sem Limites para ajudar na medida do possível. Um forte abraço, fiquem com Deus.